noções de segurança e proteção. Olá! Nessa aula nós iremos falar sobre segurança da informação, entender como é que ela funciona, como nós podemos garantir a segurança das informações no seu escritório, na sua empresa ou até mesmo nas suas informações pessoais. Mas primeiramente, o que é essa segurança da informação? É a garantia da proteção contra o uso ou acesso não autorizado às suas informações, enquanto você mantém a integridade e a confidencialidade desses dados. Também. Para que a gente consiga fazer isso, nós precisamos ter alguns princípios a serem seguidos. Tá? Nós criamos até um acrônimo para que você consiga facilitar, que seria o DICA, tá? Onde nós temos o D de disponibilidade, o I de integralidade, o C de confidencialidade e o A de autenticidade. Nós vamos ver com calma cada uma dessas informações, desses princípios, para que isso possa facilitar o seu entendimento. Então, a questão da disponibilidade, os dados eles podem e deverão ser acessados por pessoas autorizadas em qualquer lugar, em qualquer momento. Tá? O que isso quer dizer? Que talvez você tenha alguém que vai num cliente e precisa acessar as informações referentes a esses clientes, ou até mesmo dos produtos, ou, como você está falando de contabilidade, você precisa ver as informações contábeis desses clientes. Lá no lugar deles, você precisa ter acesso a essas informações. Essa informação está acessível para você? Você copiou para o seu dispositivo? Está no seu servidor? Seu servidor é acessível? Tá? Então, você tem que tomar esse tipo de cuidado. O principal cuidado que você pode ter é a questão de redundância. O que isso quer dizer? Que você vai ter diversos canais, formas diferentes de você acessar essa informação e caso algum deles tenha algum tipo de problema, você consegue acessar de outra forma. Por exemplo, se você tem verba disponível para fazer isso, o que acontece? Quando você tem o servidor com os seus dados e se por algum motivo esse servidor parou de funcionar, você poderia ter outro servidor que automaticamente ia suprir as necessidades com as mesmas informações que o outro servidor que teve problema. Tá? Então isso é redundância, onde você tem tudo redundante, porque se um parar, o outro funciona. Isso vale até mesmo para a internet dentro da sua empresa. Se parou de funcionar a internet de uma operadora, você pode ter a internet, o fornecimento de internet de outra operadora para que a sua equipe, a sua empresa não pare de trabalhar. Ok? Então isso está referente à disponibilidade. E aí nós temos a opção de integridade, onde a ideia é que você mantenha as informações seguras, sem qualquer perda de informação, sem qualquer tipo de corrompimento, ok? E para garantir esse tipo de integridade, você tem que tomar algumas medidas, como por exemplo, a realização de backups, ou seja, uma cópia de segurança, caso essa informação seja perdida, você consiga recuperá-la facilmente. A outra medida é o uso e controle de acesso dos colaboradores, onde cada colaborador vai ter um acesso diferente do outro, ou seja, pode ser através de login e senha, e cada login e senha desse usuário vai ter um acesso diferente para as informações que ele precisa. Tá? Então, muitas vezes um vendedor não precisa ter acesso ao mesmo acesso da diretoria. Tá? Então, é importante que cada um tenha acesso apenas às informações necessárias para ele. Além disso, o uso de criptografia, que é uma aula que nós vamos explicar com mais calma, mas simplificando, seria o embaralhamento dessa informação e que só quem deveria ter acesso consegue ler essa informação de forma correta. Indo para o próximo princípio, seria a questão de confidencialidade, que garante as informações serão acessadas apenas pelas pessoas autorizadas. De novo, você vai tomar aquela medida importante que é o uso e controle de acesso conforme o colaborador. Tá? Então, somente os colaboradores que deveriam ter acesso vão ter acesso a essas informações. Tá? Caso algum colaborador consiga ter acesso às informações, e se você estiver usando, por exemplo, a criptografia, isso pode evitar que ele tenha a leitura dessas informações da forma correta, ok? E por último, nós temos a autenticidade. Isso tem muito a ver com a questão da troca de mensagens, principalmente, ou envio de arquivos autenticados, que você vai definir que realmente quem enviou aquela informação, quem autenticou aquela informação é algo real e autêntico. Então, nós dependemos aí de algumas outras ferramentas, como o uso de certificados e assinaturas digitais, tá? Que nós temos uma aula específica para isso também. E existem algumas medidas importantes para que nós possamos manter esses princípios que nós acabamos de falar. Começando primeiro pelo uso e controle de acesso
dos colaboradores. Como eu já disse, é muito importante. Cada colaborador precisa ter o seu próprio acesso, com seu nível de acesso diferente conforme onde ele está. Lembrando que o controle de acesso pode ser físico também, tá? Então, você tem uma sala com os servidores ou só o seu servidor, nem todos precisam ter acesso àquela sala. Você pode fazer um controle de acesso através de uma chave, evitando que pessoas vão lá, tomem um café, derrubem alguma coisa em cima, tá? Então, evitando você perder esse tipo de informação por uma bobeira, tá? Então, é importante você ter esse controle de acesso. Além disso, mantenha os softwares e drivers sempre atualizados, tá? Então, se você tem o teu aplicativo, o teu software de contábil, Word, Excel, tudo sempre muito bem atualizado, porque conforme vão surgindo falhas de segurança nesse software, as empresas fazem as atualizações para corrigir esses problemas, tá? Então, pode ser no Windows, pode ser até no seu software contábil, sempre mantenha atualizado. Os drivers, a mesma coisa. Para quem não sabe, driver é aquele programinha que faz a parte física ou o hardware do seu computador funcionar. Então, mantenha sempre atualizado. Mande seu pessoal de TI atualizar sempre que possível. Demora às vezes? Demora, mas é importante e evita problemas lá na frente. Além disso, utilize de criptografia de dados. A criptografia tem uma aulinha específica sobre isso, onde nós transformamos uma informação embaralhando ela em algo não legível e apenas quem tem a informação, ou melhor, a chave e o algoritmo vai conseguir transformar essa informação novamente em algo legível, algo útil. Tranquilo? Além disso, faça backup sempre, tá? O backup é uma cópia de segurança, porque se ocorrer alguma perda de dados, queimou um servidor, sei lá, algum usuário deletou sem querer um arquivo ou algo do gênero, você consegue rapidamente recuperar essas informações. Temos uma aula sobre isso também, sobre backups. Depois, crie políticas de segurança dentro da sua empresa, tá? De como as pessoas devem agir, quais são os controles de acesso, quais os níveis de acesso para cada tipo de usuário, tá? Para definir e evitar futuramente problemas. E para que isso realmente funcione, é importante que você treine seus funcionários dentro dessas políticas. Por que elas são importantes? Eles precisam entender que isso não é uma balela que foi criada apenas para ser uma burocracia. É importante porque você precisa proteger essas informações, que muitas vezes você trabalha com informações sensíveis ali também. O próximo passo é criar um plano de contingência. Caso ocorra algum tipo de problema dentro da sua empresa, você tentou evitar ao máximo ele, mas se acontecer, queima um servidor, você precisa ter um plano de contingência. Como é que você vai substituir aquele servidor? Já existe uma redundância, um outro servidor que vai entrar automaticamente? Pegou fogo, sei lá, em alguma área da sua empresa, queimou o servidor, queimou um cabo de fibra ótica ou algo do gênero. Como é que você vai agir? Qual a melhor forma de agir? Você já deixa tudo isso documentado, que vai facilitar muito a ação quando se chegar a acontecer esse tipo de problema. E para prever qualquer tipo de problema, é importante que você faça um monitoramento. Então, você vai monitorar se os processos estão correndo da forma que deveriam, se o seu servidor está dentro de uma temperatura adequada, se as informações estão sendo transmitidas através de criptografia, todos os outros dados. Então, é importante que você monitore os processos, os equipamentos que você está utilizando. Tá? O monitoramento também vale para prever problemas que poderiam acontecer. Tudo isso você pode fazer através da sua equipe de TI. Você pode contratar um consultor que vai lhe auxiliar nesse processo, ou contratar até mesmo uma empresa que vai cuidar de tudo isso para você, tá? Desde a forma de backup, a criar essas políticas, a fazer o monitoramento, o que vai facilitar tudo isso. Então, pessoal, deem uma olhada com calma, levem isso a sério porque é muito importante e estudem com calma, ok?